Hello Eternos, aqui é a Fafa e bem-vindos ao Bookshelf Tour 2017. Eu dividi esse vídeo em duas partes, essa é a segunda parte e o vídeo da primeira eu vou deixar linkado aqui em cima no card pra vocês, é só vocês correrem pra assistir. E vamos continuar o nosso tour. Continuando então o tour com a minha coleção do Nicholas Sparks, começando com Um Amor para Recordar, que foi o primeiro livro que eu li do autor e que eu prefiro o filme do que o livro, eu sou apaixonada pelo filme, é um dos meus favoritos. Diário de uma Paixão, que eu tenho os livros por ordem de leitura, então foi o segundo do autor que eu li, eu gosto bastante desse livro também. A Última Música, Querido John, que tem um final um pouco frustrante, porque a gente sempre tá torcendo pelo casal. Um Homem de Sorte. E o último dele que eu li, que foi Um Porto Seguro, eu tô longe de completar minha coleção, mas aos pouquinhos eu vou comprando os livros do autor, porque apesar de ele sempre usar a mesma fórmula, é aquele clichê que a gente adora. Primeiro livro da série Quarteto de Noivas, da Nora Roberts, que é o álbum de casamento. Eu ganhei esse livro uma vez num sorteio da editora Arqueiro, por isso que eu só tenho o primeiro. Eu li, me apaixonei. Faz alguns anos que eu li, eu sempre quis comprar o restante da série, mas ainda não consegui. Sempre outros livros acabam passando na frente, mas assim que eu comprar, provavelmente eu vou ter que reler esse primeiro livro, mas é uma série que eu com certeza quero terminar. O Amor nos Tempos de Likes, que é aquele livro de contos escrito pelos booktubers, a Pan, a Bel e o Pedrugo. Eu gostei desse livro, mas eu esperava um pouquinho mais dos contos. A Garota no Trem, da Paula Hawkins, que foi o livro de estreia da autora e que fez muito sucesso. Eu gostei sim do livro, ele é um ótimo thriller, mas pra quem já lê livros do gênero, se você parar pra prestar atenção em alguns detalhes perto do final, você meio que descobre o mistério antes do final, mas ainda assim foi um ótimo livro de estreia. Aí eu tenho uma trilogia queridinha minha, que é a trilogia A Aposta, da Rachel Van Dicken, que o primeiro livro é A Aposta, o segundo, O Desafio, e o terceiro, O Risco. E cada um desses livros conta a história de um casal diferente, mas todos eles são interligados. O meu favorito dos três, sem dúvida, é O Desafio, que é o segundo. Inclusive, eu até já gravei um vídeo dando 5 motivos pra vocês lerem essa série, porque é sensacional. Uma das melhores vovós da literatura que eu já conheci tá nessa série, então eu recomendo muito pra vocês. Dias Perfeitos, do Rafael Montes, foi o primeiro livro que eu li do autor e, como eu falei na resenha, esse livro é um tapa na sua cara, principalmente o final, que você não vai ler esperando algo tão real assim. Eu acho que o Rafael Montes foi muito certeiro nessa abordagem dele, nesse toque de realidade, porque querendo ou não, a nossa sociedade é assim, a gente tem que aprender a encarar esses fatos. E é uma leitura super envolvente, pra quem não conhece o autor eu recomendo, inclusive eu tô bem ansiosa pra ler os outros livros do Rafael. Bela Maldade, da Rebecca James, que é outro livro que eu não dava muito pela história, mas foi surpreendente. É um drama muito pesado, eu chorei muito com esse livro. E apesar de ser triste, eu recomendo muito pra vocês, porque esse livro é muito bom. E pra terminar essa segunda prateleira da estante, Extraordinário, da R.J. Palácio. E eu gostei do livro, mas não foi esse amor platônico que todo mundo tem por ele. É claro que o tema dele é super importante, mas eu acho que eu criei muita expectativa antes de ler, então acho que isso acabou me decepcionando um pouquinho. Começando aqui na prateleira de baixo, então, com 2 suspenses policiais do Robert Crais. O primeiro é Sequestrados e o segundo, Suspeitos, que foram leituras um pouquinho mais lentas, mas como eu sou fã de thrillers, eu adorei esses livros. Tempo de Desejo, da Sage Matthews, que é o primeiro livro de uma trilogia série. E esse livro, na verdade, é um romance erótico, eu não sou tão fã assim de eróticos. Como a primeira parte desse livro ela é mais erótica, eu não gostei tanto assim, mas a segunda parte eu amei, porque é um romance mais fofo e a protagonista amadurece muito. Por enquanto só foi lançado esse primeiro volume aqui no Brasil. Depois o famoso Água para Elefantes, da Sarah Gruen. Esse livro fez muito sucesso alguns anos atrás. Eu li, gostei, mas também terminei o livro com aquela sensação de não foi tudo isso que as pessoas dizem. E aí eu procurei o outro livro da autora que foi lançado aqui no Brasil, que é A Casa dos Macacos, e eu gostei muito mais desse livro. E a maioria das pessoas só conhece Água para Elefantes. Eu recomendo muito que vocês leiam A Casa dos Macacos, em que os macacos são meio que sequestrados, jogados em um cativeiro, e aí eles fazem uma espécie de BBB animal. E aí, claro, tem pessoas lutando contra isso, tentando tirar os macacos de lá. Girl Boss, da Sofia Amoruso, que recentemente também virou série da Netflix. Eu comentei um pouco sobre a série e o livro. Vou deixar o vídeo aqui em cima no card pra vocês assistirem. Pra quem assistiu a série e gostou, eu recomendo que vocês leiam o livro, porque o livro é muito melhor. E pra quem não gostou muito, eu recomendo também que leiam o livro, porque acho que vocês vão se surpreender. A Sofia aqui no livro, ela traz mais uma visão empreendedora, ela não mostra tanto da vida pessoal dela como aconteceu na série. E a personalidade real dela a gente conhece mesmo aqui no livro, diferente daquela Sofia da série que roubava e achava que não tinha problema fazer isso. E esse livro também traz ensinamentos maravilhosos, eu recomendo ele pra todo mundo. E ele também tem uma diagramação linda, como o início dos capítulos, que tem tanto ilustração como também frases. E é maravilhoso, então eu recomendo muito pra vocês. Depois eu tenho A Diva, do Chick Lit, Sophie Kinsella. Eu já li 3 livros da autora, mas só 2 físicos. O
primeiro deles é Fiquei com Seu Número, e Samantha Sweet, Executiva do Lar. O terceiro livro que eu li da autora em e-book foi o Lua de Mel. Eu não gostei tanto dele quanto de Samantha Sweet e Fiquei com Seu Número, que são os meus preferidos da autora. A duologia Julieta Imortal e Romeu Imortal, da Stacey J., que foram, na verdade, os primeiros livros que eu resenhei lá no blog. E não são resenhas tão boas assim, porque, como eu falei, foram as primeiras que eu fiz, mas eu tenho um carinho bastante especial por esses livros, apesar de que eu gostei muito de Julieta Imortal e não gostei tanto assim de Romeu Imortal. Eu acho que o livro decaiu muito. Então, pra mim, o segundo livro não foi tão bom quanto o primeiro. E então, o fofíssimo Ana e o Beijo Francês, da Stephanie Perkins, que é o único livro que eu li da autora, apesar de eu querer muito ler Lola e Ayla, que quando eu for comprar e ler os livros, eu também vou ter que reler Ana, porque faz muito tempo que eu li, mas é um livro super gostoso. E eu sou da geração Crepúsculo, então tenho todos os livros da série. Primeiro, o Crepúsculo e Lua Nova em edições de bolso, que são aquelas que eu comprava na revistinha da Avon, porque não tinha tecnicamente livraria na minha cidade, então foi nessas edições que eu comecei a conhecer a série. Mas foi só depois que eu consegui então comprar o box com todos os livros nas edições normais, e aí eu terminei de ler a série com o Eclipse e Amanhecer, que eu achei Amanhecer a parte do Jacob um porre e demorei muito pra ler. Assim como o pessoal da época, eu sou super fã da saga, eu acho que ela trouxe muitas pessoas pro mundo da leitura, me trouxe pro mundo dos blogs literários. E eu tenho também os spin-offs da série, que é A Breve Segunda Vida de Brit Tanner, e também o guia oficial ilustrado da série. Ele é lindo por dentro. Deixa eu mostrar então um pouquinho pra vocês. Ele é cheio de ilustrações, traz diversas curiosidades sobre a série. Aqui, por exemplo, a gente tem a Bella vampira, enquanto aqui a gente tem uma Bella humana. Aqui o Edward, então pra quem é fã da série, esse guia é maravilhoso. Eu tenho também outro livro que a Stephenie Meyer escreveu, que é o A Hospedeira, que é meio que uma ficção científica. Esse livro é muito bom. As primeiras 100 páginas dele são muito paradas, dá muita vontade de desistir do livro, mas eu recomendo que vocês não desistam, porque depois o livro só melhora, e eu sou apaixonada por esse livro. Eu acho que aqui a autora conseguiu fazer um ótimo trabalho. Depois eu tenho a série Os Arquivos Bowers, do Stephen James, que também é uma série de suspense, thrillers policiais. Começando então com Jogadas de Abertura. Ele foi lançado tanto lá fora pelo autor como aqui no Brasil, depois dos 5 primeiros livros da série, mas na verdade, como ele é um prequel, ele seria o livro 0,5, então seria antes da série começar. Mas como ele só foi lançado depois de todos os outros, ele tá sendo a minha leitura atual, porque eu já terminei os 5 primeiros volumes da série. E aí então a série começa com O Peão, seguindo com A Torre. O terceiro volume é O Cavalo, o quarto volume é O Bispo, e aí o quinto volume, A Rainha. Se eu não me engano, ainda tem 2 livros para terminar essa série. Eles já foram lançados lá fora, mas não foram lançados ainda aqui no Brasil. E com certeza é uma das melhores séries policiais que eu já li. O Stephen James escreve muito bem. E a série inteira a gente acompanha o Patrick Bowers, que é um agente da FBI. E aí ele trabalha na questão das investigações dos assassinatos. E sempre tem aquele nervoso, porque o serial killer está solto, está matando pessoas. Então eles precisam investigar, precisam correr atrás pra pegar o bandido antes que ele mate mais pessoas. E além de todo esse tom de suspense da série, o autor consegue trazer pra cada livro um tema real. Por isso então que eu adoro essa série. Depois eu tenho meu box da trilogia Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, que já é conhecido de todo mundo. Katniss Everdeen virou um ícone tanto na literatura como no cinema. E dentre os 3, o meu preferido é o Em Chamas, pela questão, acho que, da Arena ter todo um conceito a mais. Até porque a Esperança, na verdade, é um livro um pouco triste, com algumas mortes, mas enfim. E aí eu tenho mais uma trilogia, dessa vez nacional, do Tony Brandão, que é a trilogia Top School. Primeiro livro, Seleção Natural, o segundo, Beleza Roubada, e o terceiro, Código Secreto, que ele é bem juvenilzinho, assim, que ele traz uma escola de modelos brasileira, que no caso é a Top School. Também fiz um vídeo falando sobre a trilogia inteira aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima no card pra vocês assistirem, pra quem se interessar, mas como eu disse, é mais juvenil. Mas a edição dos livros é linda, como vocês podem ver, tem glitter na capa. E ela tem uma textura de jeans mesmo, não é só a aparência. E por dentro, cada livro também tem uma cor diferente, ele é todo desenhadinho. Esse primeiro, como ele é mais em tons de rosa na capa, as folhas têm esse tom mais avermelhado. O segundo, por ser roxo, ele tem então as páginas por dentro roxas, e o terceiro é verde. Operação Harém, do Tony Chastinet, que também é um nacional. Ele é meio que um livro-reportagem que vai contar como foi a Operação Harém que a Polícia Federal fez. E aí eles conseguiram desmantelar nessa investigação uma das maiores quadrilhas de prostituição de luxo do mundo. E ele é um livro-reportagem, então ele traz toda a questão de como foi a investigação, como eles conseguiram chegar aos mandantes, mas com uma narrativa em forma de livro mesmo, então ele não é tão cansativo. Em Busca de Wondrous,
livro é do Tony Dieterlice, que também é o primeiro de uma trilogia. Eu só li esse primeiro, depois eu meio que desisti, porque ele também é uma história bem juvenil. E pra terminar, aqui em cima eu tenho os 2 primeiros livros da série Divergente, que é Divergente e Insurgente. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente apaixonada por Divergente, apaixonada pela 3 e pelo 4. E aqui embaixo eu tenho o Convergente e o 4, e pra mim a série decaiu muito depois do primeiro volume. Esse final de Convergente é de acabar com o coração. Eu acabei não gostando tanto assim do final, não sei se foi a escolha certa que a autora fez. E o 4, então, que é um spin-off da série, algumas histórias sobre o ponto de vista do 4. Ajuste de Contas, do Valéry Giscard d'Estaing, que também é um livro nacional, ele é meio que um suspense, vai contar a história de um pistoleiro. E ele é um livro bem fininho, tem só 80 páginas, ele é super rápido de ler. Cunner, do Walter Jury e da Sarah Fine, que é uma ficção científica. E eu adorei esse livro quando eu li, mas a editora Jangada ainda não lançou a continuação, o que é uma pena porque esse primeiro livro é muito bom. E terminando os lidos com As Aventuras de Pido e Ian Martell. Eu sou apaixonada por essa capa porque se você vê ela ao vivo, os olhos do tigre parecem muito reais. E agora começam então os meus não lidos. Começando pelas Crônicas de Gelo e Fogo e A Tormenta de Espadas, que é o livro 3. Na verdade eu tô lendo esse livro assim faz uns 2 anos. Eu sei, uma vergonha, mas fé que eu vou conseguir terminar. Tenho também o 4º volume, que é O Festim dos Corvos, e A Dança dos Dragões, que é o último volume lançado até agora, George Martin, nada de sair os próximos, hein? Os 2 primeiros volumes das Crônicas de Amor e Ódio, The Kiss of Deception e The Heart of Betrayal. E eu ainda não comecei a ler, porque eu sei que quando eu começar eu vou querer correr comprar o 3º volume, então eu tô esperando um pouco. Beleza Perdida, da Amy Harmon. Sussurro, da Becca Fitzpatrick, que é o primeiro livro da série Hush Hush, que também anda meio difícil de achar, principalmente o 2º volume. Então eu tenho ele aqui, mas ainda não comecei a ler a série. Como Salvar um Vampiro Apaixonado, da Beth Fantasky, que eu comentei lá na primeira parte da Bookshelf Tours, quando eu falei do primeiro livro. E o 2º tá aqui então pra mim ler. Azar o Seu, da Carol Sabar. Amigas para Sempre, da Christine Hanna. E aí da Rainbow Rowell eu tenho 2 livros, Eleanor Park e Fangirl, que eu quero começar a conhecer, a ler a autora por Eleanor Park. Então eu tenho os 2 aqui e eu não vejo a hora de começar. Cães Nunca Deixam de Amar, da Teresa Ryan. Eu tenho também o primeiro livro da trilogia Grisha, que é Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. O primeiro livro solo da Pan, que é o Boa Noite. Amor em Jogo, da Simone Elkiles. E o livro que entrou mais recentemente pra minha estante é o Confissões de um Garoto Tímido, Nerd e Ligeiramente Apaixonado, da Thalita Rebouças, que eu tô louca pra começar a ler. Inclusive teve um evento, então o meu livro tá autografado, como vocês podem ver aqui. E aí depois, pra finalizar, eu tenho esse meu box de Divergente em inglês. Eu tô relendo Divergente dessa vez em inglês e todos os livros desse box são hardcover com o paperback. Inclusive eu também gravei um vídeo mostrando esse box e eu vou deixar também linkado aqui em cima no card pra vocês assistirem. E eu pretendo treinar o meu inglês relendo toda a série, por isso que eu comprei esse box, era um dos meus maiores desejados. E aí nas 2 prateleiras de baixo, então eu tenho o box das Crônicas de Gelo e Fogo, uma caixinha com marcadores e também algumas revistas e CDs da minha época de adolescente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da Bookshelf Tour desse ano. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui embaixo no canal para não perder nenhuma das próximas atualizações. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, até a próxima, tchau!